Agora, questionamento. Professor, o senhor poderia aprofundar em premisso contra a pontologia, página 103, o item 9, identidade extra, personalidade consecutiva. O que a gente quer chamar aí, atenção, é o seguinte: a identidade extra é aquela que aparece de maneira espontânea pelas consciências que são assistidas. Então, elas, com o trabalho, o desenvolvimento daquela assistência, acaba arranjando um apodo, uma ideia, um apelido, um nome, uma condição da pessoa, e aquilo fixa a condição dela. Agora, a personalidade consecutiva é quando a pessoa, até tendo o processo da identidade extra, começa a saber o que aconteceu nas suas vidas anteriores, quais as suas vidas, e também começa a ver, aquela pessoa começa a ver outras pessoas nas vidas anteriores delas. Então, são as personalidades consecutivas e mais de uma vida, seja da pessoa ou seja de outras, os compassageiros de destino, de evolução da pessoa. Por favor, aprofunde em adendo multiexistenciologia, página 4. O maior paradoxo do tempo é o fato de que devemos demais aos nossos predecessores, e surpreendentemente, muitos deles foram nós mesmos. Isso aí é que é interessante a gente ver. Muitas das coisas que às vezes nós estamos querendo agradecer, é porque interesse nosso que nós temos hoje é alguma coisa que a gente é que fez antes. Essas coisas todas existem. Isso aí realmente é um paradoxo. E outra coisa, fica tudo obscuro, é como se camuflasse a realidade. Então, vale a pena pensar nessa condição, porque quase sempre aquela pessoa que pensava numa determinada vida, num determinado trabalho, um desenvolvimento, uma vertente de manifestação humana, ela continua na mesma. Às vezes é ela que fez aquela parte inicial, entende? Está procurando ele mesmo. Das personalidades consecutivas que você tem identificado durante a sua vida, em relação ao aspecto do temperamento, quando tem mudança de gênero, o que é que você poderia comentar para a gente? Assim, a pessoa era homem, agora vem como mulher, ou era mulher e virou homem, o que muda em relação ao temperamento? Não há tanto problema não, porque a pessoa, às vezes, ela fica dentro da média da condição dela. Agora, o problema todo é examinar qual é o objetivo da vida dela, a proex dela, a programação de vida. É aí que a coisa você vai entender melhor. Que a pessoa tem que se adaptar bem a isso. Eu, por exemplo, nos casos que eu já vi, eu procurei indicar para a pessoa a adaptação que ela devia de fazer na proex em relação ao grupo da pessoa. Entende como é que é? Que às vezes o negócio é sério. Agora, nesses casos, o mais difícil que eu já vi é quando o cara era homem e ele vira agora uma mulher e arranja uma prole, 3, 4 filhos. Entendeu? Mas, geralmente, essas pessoas, quando fazem isso, que a gente fica sabendo, é porque o nível já é acima da média, é gente boa. Então, supera isso tudo. Quase sempre vem para acertar o povo, os filhos, tem problema, que a pessoa vai acertar. Agora, o que é engraçado nisso é que às vezes não dá para estar falando tudo. Porque não dá para, às vezes, você chegar perto do marido e falar, a sua mulher foi um homem assim, 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 na última vida, fez isso, isso, isso. Não dá, né? Então você tem que ter uma certa habilidade, uma descrição, o negócio todo. Não é aqueles negócios que o nosso fica atrás de mim. Não, mas fala, explica, tudo. Não é, tem coisa que você não pode, como é que vai fazer? Então, isso aí é problemático. Tá. Mas, geralmente, quando acontece isso, é porque é um homem que já está afeito, tem muita experiência e competência de muitas vidas como mulher, antes. Okay? E uma outra dúvida, acho que você já comentou a questão do paradoxo do tempo, né, da pessoa ter dever para ela mesma no passado. Você comentou já isso hoje aqui. Mas só para eu entender, seria o caso, por exemplo, uma pessoa que já escreveu um livro e o ideal nessa vida atual seria ela dar continuidade àquela linha de pesquisa que ela outra coisa, atualizar o processo, mas numa condição mais elevada.
E com isso também tem que fazer uma abertura na cabeça da pessoa em matéria de aurênia, entende? O Lucidez, processo todo ela ficar com autolucidez, mas awareness. É o jeito. Agora, isso geralmente, quando a pessoa mexe com esse processo de personalidade consecutiva, é porque já tem um nível que está quase sempre acima da média. E como a maioria não sabe, e a gente acaba mostrando a situação e sabendo o que é, isso é um upgrade, é positivo, é a mais. Agora, dá uma responsabilidade enorme, né, para todo mundo que está interessado no assunto, que está pesquisando, que seja, mesmo que seja figurante dentro do cenário, o negócio é sério. E a gente poderia pensar que a maioria, ou não sei, qual o percentual dessas personalidades que são identificadas, né, que sabem quem foram no passado, elas teriam já identidade extra? Não, nem sempre. Nem sempre. Aí depende. Não dá para relacionar. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Às vezes coincide, mas não é sempre. Aí eu preciso de ver, né, com calma. Tem tudo isso. Agora, o assunto, ele é envolvente, é instigante, é muito sério. Agora, a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é quando a pessoa começa a puxar o fio da meada, fica pior ainda. Aí é que fica envolvente. Entende? O assunto é sedutor para a maioria do povo. Mas não pode ter emoção demais nisso. O problema é esse. É ter racionalidade para fazer uma pesquisa séria. E outra coisa, a coisa mais séria que precisa disso, autocrítica. Autocrítica para a pessoa que tem envolvimento. Professor, o que o senhor acha que vai acontecer em termos de efeito halo dessa pesquisa, desse isso processo? Aí vai ficar agora cada vez mais claro. E sem as bobagens, por exemplo, lá do Oriente, as coisas de religião. Então, a gente expondo a situação e a pessoa fazendo pesquisa, abordagens mais sérias, de investigação assim, racional do problema, melhora tudo. Melhorando, vai melhorar o holopensene. Melhorando o holopensene, melhora o grupo. Então, a tendência vai se expandir isso cada vez mais. Eu acho que nós vamos ter muito caso desse. Todo mundo aqui que é mais jovem ainda vai ver isso nesse século. Muita coisa nesse sentido. Isso aí vai ser inevitável. Agora, por exemplo, vai chegar um certo ponto que esse negócio vai dar um boom. Aí vai mexer com muita gente. Você está entendendo? A ciência convencional vai ter que aderir. Aquela história, né? Vem primeiro o boom, o processo todo de levantar poeira, a peteca no ar, a crista da onda, a moda, o modismo, depois aquilo sossega. Isso é inevitável.